Boa tarde, turma. Nós vamos dar continuidade à nossa matéria sobre potenciação e vamos continuar hoje com propriedades de um expoente inteiro. E o expoente inteiro. Nós vamos corrigir algumas questões da aula passada e depois disso falaremos um pouco sobre expoente inteiro e propriedades de um expoente inteiro. Que na verdade, essas propriedades de um expoente inteiro é o que a gente já viu em relação às propriedades da potência. Ou seja, as propriedades da potência elas se aplicam a tanto inteiro como natural. Só que a gente vai ver só algumas características para que não se tenha dúvida na hora de fazer o cálculo. Bom, na aula passada eu passei uma atividade e eu gostaria de corrigir algumas questões para servir também como exemplo. Nós temos aqui a primeira questão que se refere à potência. Aqui nós temos uma operação de potência. Essa operação de potência é bem simples, né? Aqui diz o seguinte, ele dá um número n, esse número ele é o resultado dessa operação, 6 elevado a 5, que é a potência, mais 1. Então, primeiro de tudo, a gente vai calcular esse número multiplicando esse 6 5 vezes. Então, eu tenho que resolver primeiro a potência. Então, 6 elevado a 5 mais 1, eu vou pegar e multiplicar esse 6 vezes, 5 vezes. E somar mais 1. 6 vezes 6, 6 vezes 6, 6 vezes 6. Ou seja, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 36 vezes 6. Fazendo toda essa multiplicação aí, nós chegaremos a um número. Essa multiplicação toda vai chegar ao número 7.776 mais 1, 7.777. Aí ele pergunta nas opções A, B e C. Na opção A, qual é o valor de n? 7.777. Quantos algarismos formam o número n? Ou seja, o número n são formados por 7 algarismos, né? E 4 algarismos iguais. Letra C, qual é a soma dos valores absolutos dos algarismos? Quando ele fala no valor absoluto, é o valor absoluto de cada algarismo. 7, 7, 7, 7. Somando tudo vai dar 28. Então, a opção A é 7.777. Opção B soma todos os números. São todos os números iguais, ou seja, os algarismos iguais. E a letra C é a soma de todos. Bom, agora nós vamos resolver a terceira questão. A terceira questão é uma expressão numérica envolvendo adição, subtração e potenciação. Nós temos adição, potenciação, subtração. Então, primeiro de tudo, nós vamos resolver todas as potências. Aqui eu tenho 2 elevado a 3. Toda vez que o meu expoente for ímpar e a minha base for negativa, o resultado dessa potência será negativo, caso ela esteja entre os parênteses. Então, aqui 2 elevado a 3 vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Vou deixar entre parênteses ainda, mais, próximo. 3 elevado a 2. Toda vez que a minha base for negativa, o expoente for positivo, então o expoente for par, então o resultado vai ser positivo. 3 vezes 3, 9. Menos 1 elevado a 2. Então aqui, toda vez que for par e a base for negativa, o resultado vai ser positivo. 1 vezes 1, 1. Menos 2 elevado a 5. Menos 2 elevado a 5. A base é negativa e o expoente é ímpar. Então ela vai continuar negativa. Menos, eu vou multiplicar o 2 5 vezes. Que vai dar 32. Que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aqui agora nós vamos tirar dos parênteses. Aqui vai ficar menos 8. 2 sinais iguais mais. 2 sinais diferentes menos.
Dois sinais iguais, mais. Então aqui, o que nós temos? Nós vamos fazer as somas, né? Aqui vai dar 9 menos 8, 1. 1 menos 1 mais 32. 1 menos 1 é 0. Então sobra 32. E a nossa resposta está aí, 32 positivo. A questão 7 ela diz o seguinte, que é para a gente colocar o sinal de igual ou diferente. Nós vamos ver se essa primeira operação, essas duas aqui são iguais. O que está dizendo aqui? Menos 10 elevado ao quadrado e menos 10 elevado ao quadrado. A diferença é o parênteses. O que significa? Quando você tem a operação que está de menos dentro do parênteses, toda vez que você for multiplicar a potenciação, essa operação vai continuar dentro do parênteses. Então, o que nós vamos ter aqui? Vamos ter menos 10 vezes menos 10. Né? Menos 10 vezes menos 10 vai dar 100. 100, dois sinais iguais, mais. Então, vai ser positivo. Então, toda vez que ele estiver dentro do parênteses, o resultado vai ser positivo. Agora, aqui nesse caso, nós temos menos 10 ao quadrado. Esse menos não pertence à potência, então eu vou repetir o menos e vou multiplicar 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. Como o menos não estava entre parênteses, dentro do parênteses, então significa que eu vou só repetir no final, ó, menos 100. Então, logo, mais 100 é diferente de menos 100, por isso que esses dois são diferentes. Na letra B, ele pergunta se menos 3 elevado a 3 é igual ou diferente de menos 3 elevado a 3. Observe que um está dentro do parênteses e o outro não está. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos resolver aqui. Observe que quando estiver dentro do parênteses, eu vou repetir. Menos 3, menos 3, menos 3. Ou seja, se ele estiver dentro do parênteses, eu tenho que repetir o sinal todas as vezes. 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 9, 27. Vamos jogar os sinais. Dois sinais iguais, mais, e com um sinal diferente. Dois sinais diferentes, menos. Agora aqui nesse segundo caso, esse menos, ele não pertence à potência. Então o que eu vou fazer? Eu vou repetir uma vez e vou multiplicar o resto. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, como eu disse, eu vou repetir apenas no final. Então, como vocês podem ver, esses dois são iguais. Então, no caso da letra B, eu posso dizer que são iguais. Nós vamos verificar se a letra C está correta também. Vamos fazer o mesmo processo. Observe que aqui eu tenho o expoente par e aqui é negativo. Toda vez que isso acontece, o resultado vai ser par. Então, eu vou multiplicar o 2 6 vezes. Eu coloquei já o sinal de mais, porque aqui isso é um expoente positivo. Esse resultado vai ser positivo. 3, 5, 6. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Positivo. Sinal de mais. Na segunda parte, eu sei que aqui é par, beleza? Aqui vai ser positivo, só que eu tenho que repetir esse sinal no final, porque ele está fora. Eu vou repetir e vou multiplicar o 6 vezes. O 2, 6 vezes. 3, mais uma vez. Então, é o mesmo 6, então vai dar 64. Só que tem um detalhe, esse sinal está por fora, então vou repetir. Então, se você observar, 64 é diferente de menos 64. Portanto, na letra C, o sinal é de diferente. Por fim, a letra D, nós vamos fazer o mesmo processo. Nós vamos multiplicar aqui. Observe que esse menos é por fora, então vou repetir por fora e vou multiplicar todo o resto. Menos 7 elevado vezes 1, menos 7 vezes 2, menos 7 vezes 3. Como aqui é ímpar, o resultado de dentro vai dar negativo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou repetir o sinal de menos que já está fora. E eu sei que toda essa multiplicação vai dar negativo pelo expoente ser ímpar. Então vai dar
343. Observe que dois sinais iguais, mais. Então, mais 343. Aqui, como o expoente é positivo, a base é positiva, então o resultado vai ser positivo. Multiplicando também 3 vezes, vai dar 343. Então, portanto, esses dois são iguais. O sinal é este. A questão 10 é uma questão de Enem, né? Então, ela é uma questão um pouco mais rebuscada com o enunciado. Então, muitas vezes o aluno tem que ler todo o enunciado ou não, né? Então, tem que tomar cuidado na questão da leitura, que ela pode enganar. Aí, na questão diz o seguinte, fala sobre a questão de se jogar o óleo em córregos e rios, né? Ele dá toda a informação do impacto ambiental. E aí, depois, ele vem com a informação, o enunciado que nós queremos. Ele diz o seguinte, caso 10 litros de óleo poderão contaminar 10 milhões de litros de água. Então, o que ele está falando? Ele está falando que 10 litros de óleo jogados podem contaminar 10 milhões de litros de água potável. Então, o que acontece? Acontece que 10 milhões pode ser 10 elevado a 7, ou eu posso repetir todos os zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 números. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui eu tenho 10 milhões de água. 10 litros de óleo vão contaminar 10 milhões de água. Aí ele pergunta, suponha, e se fossem 1000 litros de óleo, iam contaminar quantos litros de água? Então, aqui nós vamos resolver por regra de 3. 1000 litros de água vão contaminar X litros de 1000 litros de óleo vão contaminar X litros de água. Então aqui a gente vai resolver por regra de 3. Você pode simplesmente multiplicar tudo, ou eu posso usar a potenciação. No caso aqui, pessoal, se você observar, 10 milhões, em vez de eu colocar todos esses zeros, eu vou colocar elevado a 7. Beleza? 1000 litros é a mesma coisa que eu levar a 10 elevado a 3. Beleza? Então, aqui vai ser 10 elevado a 3, que é o equivalente a 1000 litros. E agora nós vamos multiplicar 10 vezes x e 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 7. Então, 10 vezes x é igual a 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 7. Que vai ficar 10x. Observe que aqui é multiplicação de potência de mesma base, repete a base. São os expoentes, 3 mais 7, 10. Agora o que eu vou fazer, pessoal? Olha só, esse x está multiplicando, então ele vai passar dividindo. 10 elevado a 10 dividido por 10. O 10 não tem expoente, mas a gente pode colocar um expoente. Como ele não aparece, coloca 1. E aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 10 menos 1. 10 menos 1 é 10 elevado a 9. Então, nós temos o resultado aí.